nós entramos na Tua presença. E queremos pedir perdão das nossas falhas, dos nossos erros, porque nós somos falhos. Perdoa-nos. Passa do Teu sangue sobre nós. Se nós falamos algo, fizemos, seja por pensamentos, ações, palavras, eu peço que nos perdoe, porque eu não posso aceitar que haja uma divisão entre nós e o Senhor. Nós queremos vitória. E a gente sabe que o Teu ouvido não está agravado, nem a mão encolhida para nos abençoar. A gente sabe que são as nossas iniquidades que fazem divisão entre nós e o Senhor, e nós não podemos admitir de jeito nenhum. Que o Senhor não encontre espaço, condições, oportunidade de nos abençoar. Que cada um possa dar ao Senhor condições. É isso que eu peço sempre. Um coração rasgado, uma mente limpa, purificada. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha nos perdoar de falhas e erros, passa do Teu sangue sobre cada um. Venha ao nosso encontro, se manifesta com poder, fala profundamente aos corações. Eu peço que venha e assuma o controle dessa reunião e se manifesta aqui. Fala conosco. Nós precisamos da Tua unção, do Teu poder, da Tua presença. Nós dependemos totalmente do Senhor. Nós dependemos para viver, para caminhar, para fazer escolhas, para tomar o rumo certo. Nós dependemos do Senhor para respirar. Nos cubra com Teu sangue e abençoa-nos. Derrama unção e poder sobre este trabalho. Eu repreendo todas as obras do mal, setas demoníacas que queiram atrapalhar o trabalho, para dispersar mentes, roubar pensamentos e corações. Eu repreendo em nome de Jesus todo dardo maligno, toda seta, toda atuação demoníaca, inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais demoníacos. Eu repreendo em nome de Jesus tudo que se levantou para atrapalhar o trabalho e roubar vidas. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo todas as ações contrárias, desejo contrário. Senhor, seja lá o que for que estiver acontecendo no mundo espiritual contra nós, nós repreendemos em nome de Jesus. Um olhar contrário, um desejo maligno, orações contrárias, jejuns de feiticeiro, atuações demoníacas, setas demoníacas, seja lá o que for, nós destruímos em nome de Jesus. E pedimos a cobertura do Teu sangue e anjos poderosos ao nosso redor. Eu consagro este trabalho ao Senhor, porque todo dia, o dia que o Senhor nos dá, o dia que se chama hoje, é o único que temos. E a gente sabe que o que a gente planta hoje é o que vamos colher amanhã. Então, cada oportunidade que temos de invocar a Sua face é um privilégio, é um presente, porque quanto mais escolhemos o Senhor, buscamos o Senhor, mais abençoados somos e mais avanços temos. Então eu peço ao Senhor que nos ajude a Te ouvir, que a revelação da Tua palavra, meu Deus, aconteça, porque às vezes há pessoas que dizem, eu não entendo a palavra. Não há motivo para uma pessoa dizer que não entende a palavra. Nós precisamos perseguir isto. Então eu peço revelação da palavra, um entendimento claro, profundo, que não fique nenhuma sombra de dúvida quando o Senhor estiver falando com cada um. Que haja um entendimento e uma clareza, que tudo, meu Deus, chegue até o coração dessa pessoa, de forma bem esclarecedora, e que não fique nenhuma margem, nem sombra de dúvida, que ela entenda, e que ela se aprofunde, meu Deus, naquilo que o Senhor está requerendo dela, e que possa avançar e dar ao Senhor e progredir. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, pela palavra que o Senhor tem para nós, pelo resultado. Eu agradeço pela vida, pela salvação. Eu tomo posse de uma grande noite, não temos outra, o ontem já foi, o amanhã não temos.
temos hoje, e eu peço que o Senhor se manifeste aqui, porque nós dependemos totalmente do Senhor para viver. Nós precisamos do Senhor para nos nortear. Seja conosco. Nós chamamos e glorificamos o Teu nome e pedimos a Tua manifestação. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sempre, não perdemos nunca. Nós sabemos que em todas as coisas somos mais que vencedores. Mantemos esse Espírito, essa convicção. Estamos agarrados à fidelidade de Deus, nos alimentamos dela, porque nós sabemos que tudo nessa vida pode falhar, mas Deus não falha. Ele sempre age na vida daquele que o obedece e espera por ele. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda, só estarei por cima, nunca por baixo, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. A Bíblia diz que o final é melhor do que o seu início. Você conhece bem esse versículo bíblico. Mas esse final depende de cada escolha que vamos fazendo ao longo da vida. Você sabe que eu gosto de repetir sempre esse versículo, porque ele nos faz refletir e acordar. Eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida para que você e seus filhos vivam. Lembrando que se você não escolhe a vida, você já tem a morte. Se não escolhe o bem, já tem o mal. Se você não escolhe a bênção, você já tem a maldição. É o que o diabo trabalha para que fique e se estabeleça na vida de cada ser humano. Cada escolha que nós fazemos não afeta apenas a nossa vida. Afeta a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos descendentes. Às vezes você acha que você está fazendo uma escolha e age de forma egoísta, achando que aquilo vai parar ali. É bom lembrar que quando você abre a porta para uma bênção entrar, ela não vai ficar só na sua vida. Ela vai se estender para os seus. Mas, quando você abre uma porta para o mal entrar, aquele mal que entrou na sua vida, ele não vai atuar apenas na sua vida. Você vai ver essa história se repetir na vida dos seus descendentes. Você pode ver na Bíblia, são várias passagens, histórias, famílias, que histórias se repetiram, porque é o diabo, se ele conseguiu entrar na sua vida, é a sua linha de atuação ali naquela família. Então, sem dúvida nenhuma, há, sim, demônios hereditários e que trabalham para que escolhas hereditárias sejam feitas. E muitos repetem histórias, até tendo condições de fazer escolhas diferentes, informação, direção de Deus, no entanto, acabam cedendo para o mal, e porque ele insiste, ele é um ser perseverante, e ele vai insistir. E nem todos resistem como é preciso resistir. Sujeitem a Deus e resistam o mal. Mas nem todos estão sujeitos a Deus e resistindo o mal. A gente vê que essa sujeição
não é frequente. Mesmo aqueles que se apresentam como de Deus, e eu sou um cristão, e eu estou andando com Deus e tal, nem sempre essa pessoa está totalmente sujeita a Deus. Eu quero lembrar uma coisa que eu disse ontem, muito importante. Eu creio que a diferença entre Saul e Davi precisa ser levada, essa diferença levada em consideração por cada um de nós e aplicado à vida, porque determina sucesso ou fracasso. Saul lutava com todas as forças, e ele lutou até se destruir, ter a sua vida destruída, para manter o que Deus tinha dado a ele. Ainda que isso significasse um distanciamento de Deus. Então, o trono para Saul era mais importante que Deus. Mais importante que a relação, o relacionamento dele com Deus. Agora, no caso de Davi, não. Deus sempre foi mais importante para Davi do que o trono. Você vê em diversas situações, Davi deixando bem claro que Deus era mais importante que o trono. Por isso que Deus pôde fazer tanto por esse homem, e ele terminou de forma gloriosa. Agora, com Saul não era assim. Saul foi rompendo com Deus em diversas situações para manter o que Deus havia dado a ele. E você vê que isso é um nível de cegueira seríssimo e que não foi considerado, foi ignorado por ele, e por isso ele foi, de forma terrível, arruinado. As pessoas, quando elas estão vivendo as situações, por isso nós precisamos orar muito por visão, porque tem muita gente cega. Tem cristãos tão cegos, que chega a doer na gente. Você pensa, meu Deus, que cabeça é essa? Que nível que mentalidade é essa? Mas você vê que em todo o tempo, uma mentalidade fechada, né, sem visão de Deus, sem a visão certa, dominou pessoas e, enfim, fracasso. As pessoas começam a se envolver com situações que vão atrasar a vida delas e elas vão se perdendo. É impressionante quando a gente vê a vida do Caim. Ele começa ofertando algo a Deus. Quer dizer, teoricamente, servindo a Deus. Mas do modo dele. E quando Deus não aceita aquilo que ele fez, a forma dele servi-lo, ele se fecha. E agora ele deixa uma rebelião tomar conta dele. E ele, ao invés de ouvir a Deus e se submeter àquilo que Deus estava falando com ele, mostrando a ele, olha, é só você fazer certo, você sabe como fazer, vai e faça certo, e vai ter aceitação para você. Não, ele não só se fechou, como agora ele tinha que culpar alguém. E essa tem sido a vida de muita gente. Ele não faz como deve ser feito, e ele se fecha,
E agora ele tem que encontrar um problema em alguém. Alguém tem que ser responsável pela vida dele, pelo fracasso dele. E você vê que essa história começou lá, no início. Essa forma de agir, de ver a vida, é antiga. E a gente vê isso acontecendo. A pessoa fica revoltada porque a vida dela não está andando e porque ela não está dando a Deus o que Deus está requerendo, aí ela culpa o cônjuge, ela culpa a família, ela culpa a igreja, ela sai culpando e jogando a responsabilidade sobre as pessoas, quando esse não é o caso. Você vê que é uma mentalidade rasa, estreita, porque o que o Abel tem a ver com Caim, sua oferta e o que Deus estava falando com ele? Deus trabalha na vida de cada um individualmente. Mas você precisa ir lá e entrar na cabeça daquele homem e ver o nível de orgulho, de cegueira, de covardia, de falsidade que havia dentro dele. Eram tantos sentimentos que ele não estava nem um pouquinho disposto a lutar, encará-los. Sabe, admitir, essas coisas acontecem comigo. Não, agora eu preciso encontrar um culpado para a minha derrota. Tem um culpado, mas não tinha um culpado. É isso que você tem que entender. Não tem um culpado. Porque quando uma pessoa decide lutar com Deus da maneira certa, ninguém, nem seu cônjuge, nem seu pai, nem sua mãe, nem um filho. Ei! O rei de Israel lutou contra Davi, não pôde derrotá-lo. O próprio filho, Absalão, lutou contra o pai, não pôde derrotá-lo. O Jessé ignorou, podemos tratar como rejeição o que ele fez com Davi, e isso não impediu dele ser escolhido rei de Israel. Não. Abigail era casada com um homem que, traduzido, Nabal, idiota. Tolo. Abigail era casada com um idiota. E bota idiota nisso. E isso não foi um impedimento para ela ter uma atitude altamente sábia com Davi. E depois vir a se tornar, quando ficou viúva, porque Deus tratou com Nabal no tempo certo. E ela, por ter tido uma atitude correta, acabou se casando com Davi, com o rei de Israel, e morando em palácio, e sendo mãe de filhos, e etc. E ela era casada com Nabal, e a Bíblia diz que se tinha um sujeito estúpido, era aquele. Altamente estúpido, mas ela não se tornou estúpida. Ele era um estúpido, ela não era estúpida. E ela continuou casada com o estúpido, com o idiota, e fazendo o papel dela de esposa, fielmente, até que Deus tratou com tolo, e ela, por ter tido uma boa atitude, uma mulher, a Bíblia diz, uma mulher inteligente, uma mulher sábia. Quando findou
Deus findou com o cativeiro dela, virou o cativeiro dela, terminando com matando aquele homem terrível, ela ainda teve um tempo que ela jamais imaginou, talvez muito tempo casada com Nabal, ela ali cumprindo, por temor a Deus, o seu papel de esposa, ela pensou, será que assim vai ser a minha vida? Mas você vê o que a gente planta de forma correta. O final. Nabal não pôde impedir um final glorioso que Abigail teve. Abigail teve um final glorioso. Ele não pôde. O Nabal não pôde. Absalão não pôde matar Davi, o pai. Jessé, que ignorou a existência do filho, também teve que ouvir do profeta. Cadê, não tem mais nenhum filho? Ele disse, tem, cuidando de ovelhas. Quer dizer, se o rei não está entre esses 7, não vai ser o Davi. Aí o Samuel disse, vamos sentar, não vamos nem sentar, nem comer, até que ele chegue. Quando ele entrou, Deus disse para Samuel, este é o novo rei de Israel. Então, às vezes, as pessoas, elas ficam presas em coisas e numa desculpa. E ainda que a pessoa queira dizer, isso não é uma desculpa, é uma desculpa. Porque eu poderia passar horas apresentando várias situações de pessoas que não tinham nenhum apoio, mas elas não se colocaram como vítimas, como quem estou em desvantagem, e eu não posso vencer porque eu sou mal casada, sou um mal casado, eu não posso vencer porque eu tenho filhos problemáticos, porque eu tenho um pai que me rejeitou e nem lembrou de mim. Eu não posso vencer, porque eu não fiz uma faculdade, meu pai nunca foi bom para mim, ele não me deu condições de ter uma faculdade, ele não me deu condições de estudar, ele não me deu condições, não me deu uma herança, meu pai só me diminuía, meu pai. E algumas pessoas vivem assim. Se eu tivesse um pai, se eu tivesse tido um marido, uma boa esposa, se eu tivesse tido isso, aquilo. Então, você vê que a visão dessas pessoas ainda não é uma visão revelada. Elas ainda não dependem de Deus, elas não entendem ainda o que significa um relacionamento com Deus. Porque se elas realmente entendessem, elas estariam lançando as expectativas delas em Deus, dependendo de Deus, lutando, e dividindo, separa seu relacionamento com Deus do seu casamento. Você tem que separar. Seu casamento é seu casamento, sua relação com Deus, sua relação com Deus. Exatamente isso. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tive que entender que eu tinha que separar meu casamento do meu ministério, do meu relacionamento com Deus. Aliás, eu entendi isso lá atrás, quando eu e o Osmar nos batizamos, e eu continuei e ele parou. Então, eu tinha que separar aqui é meu papel. O que a Bíblia diz sobre o meu papel de esposa? Isso, fim. E o que Deus tem comigo é isso. E o que Deus tem com meu cônjuge, Deus vai ter que trabalhar com ele.
E uma coisa que Deus foi me fazendo entender logo, é que eu queria, sabe, aquela cobrança, você não ora, você não busca Deus, você não vai para a igreja, você isso, aquilo, que eu tinha que deixar, para que nós tivéssemos harmonia. Então, eu me arrumava com as crianças e ia para a igreja, e não chamava mais, porque ele sabia qual o caminho. E não ia cobrar também. Às vezes passava um dia inteiro na televisão, comendo, televisão. Então, eu ia cedo para a igreja, depois eu voltava, está na televisão, vamos almoçar. Aí, dormia um pouco, voltava para a televisão, estava voltando para a igreja. Ele sabe disso. E eu vejo isso como importantes experiências como essas, porque eu posso ajudar pessoas que estão cegas. E estão desequilibradas, porque elas não sabem separar as coisas. E agora, depender de Deus e buscar Deus, minha relação com Deus é minha relação com Deus. O Caim tinha que ter parado e dizer que, escuta, o que eu tenho com Deus, o que eu tenho com Deus. O que Abel tem com Deus, Abel tem com Deus. O que eu tenho com Deus, eu tenho com Deus. Fim. Eu errei com Deus, eu não dei a oferta que eu sabia que eu devia dar a Deus, eu fui lá e fiz do meu jeito, então agora é eu com Deus, é minha relação com Deus. O que o Abel tem a ver com isso? Então você vê um sujeito que começou ali, teoricamente, servindo a Deus ao modo dele, e terminou como um assassino, como um andarilho. Uma Bíblia diz um fugitivo vagabundo. E era para ser assim? Não, não era para ser assim. Não era para ser assim. E a gente tem que aprender a confiar em Deus e a servir a Deus independente do que temos ao nosso redor. Nós damos o caminho para os filhos, oramos por eles, mas assim, nós não podemos tirar o foco do lugar certo. O meu foco é permanecer em Deus. E no mais, Deus vai fazer a obra. Eu oro, eu dou um bom exemplo, porque o que mais vai funcionar é você pregar o evangelho com seus exemplos. Pregue com suas ações. Mas você vê que sempre há pessoas que não sabem falar nada. O problema da minha derrota é a fulana, é o fulano. O meu pai que não me ajudou. É o marido ruim que eu tenho. Essa esposa que não me ajuda a buscar Deus. É o meu patrão que é ruim, é o lugar que eu moro, é isso. É sempre uma coisa fora dela. O problema, Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Quando as coisas não estão caminhando na vida da gente, nós não podemos parar e procurar fora, nós temos que procurar dentro. A resposta está dentro, não está fora. Vamos para esse homem aqui. Parece que é a pessoa que eu mais me interesso na Bíblia, mas não é. Acho que é Deus que se interessa muito que eu pregue sobre isso. 1 Samuel 9. Ou exemplo que ajuda e ilustra. 9, 1, 2, 15, 17, depois o 20. Vamos lá. Eu vou ler toda essa parte, depois vou ler o final. Eu quero ler agora para você o início
da vida de Saul. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis. Ouviu? Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis. Filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Berocate, trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Sem igual, não tinha ninguém parecido com ele. Os mais altos batiam nos seus ombros. Então, parece que era um sujeito fora de série. Bonito, alto. Com tudo, pelo menos na aparência, para ir longe. 15. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem falei, e ele governará o meu povo. Vamos para o 20. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas. Já foram encontradas. É que ele tinha saído em busca de umas jumentas do pai que tinham se perdido. E aí o profeta, Deus falou com Samuel sobre esse homem que ele ia encontrar, que seria o rei de Israel. E aí o Samuel falou para ele: olha, não se preocupe com as jumentas que você já encontrou. E olha a expressão que ele disse para ele, ó o que ele disse: e a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai. Quer dizer, você está preocupado com essas jumentas, mas tudo que é mais precioso em Israel vai pertencer a você e à família de seu pai. Deus tinha um projeto com Saul extraordinário. Eu estou lendo para você. Ele tinha tudo. Família boa, boa aparência. Deus o escolheu. Disse que, olha o projeto de Deus com esse homem. Ele vai libertar Israel das mãos dos filisteus. Olha o que Deus disse: esse homem vai governar o meu povo. Olha o que o profeta disse: o que há de mais precioso em Israel vai ser seu e da família do seu pai. Então, assim, o plano, o destino, o projeto, o propósito de Deus para a vida desse homem era grandioso. Sabe quando Deus tem algo fenomenal com uma pessoa? E Ele tem com cada um que aqui está. Ele destinou cada um para algo maravilhoso. Mas aqui voltando para o Saul, o propósito que Deus tinha um plano grandioso para esse homem. Olha como tudo começou. Vamos seguir, 1 Samuel 10, do 1 ao 6 e o 12. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Agora ao 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Deus está com você, Saul.
vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocausto e sacrifício de comunhão, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e diga a você o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em direção. O Espírito de Deus se apossou dele. E ele profetizou no meio deles. Olha isso aqui. O Espírito de Deus se apossou dele. Diga isso comigo, o Espírito de Deus se apossou dele. E ele profetizou no meio deles. Cheio do poder de Deus. Quando os que já o conheciam viram-no, profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul está entre os profetas. Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isto se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas. Aqui está o início da vida desse homem. Cheio do Espírito Santo. Totalmente tomado pelo poder de Deus. Ele foi escolhido, o plano de Deus para a vida dele era algo extraordinário. Você vê logo na frente ele numa guerra contra Jabes de Gileade, e quando ele ficou sabendo da forma que Naás estava tratando aquele povo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele, e ele ficou furioso, e ele foi lá e acabou com Naás, o moabita, e defendeu aquele povo. Você vê Deus erguendo esse homem de uma forma extraordinária, o plano de Deus para a vida dele, o que Deus planejou para ele, era algo muito bom. E eu quero que isso entre no seu espírito, tome conta de você, porque aqui está uma mensagem para cada um. Deus planejou coisas grandes para cada um. Mas acontece que nem todos estão correspondendo. Deus vem e planeja, ele fala: eu tenho isso com ele, ele vai governar o meu povo, ele vai libertar Israel das mãos dos filisteus, e o unge, e derrama do poder dele sobre ele, e o Espírito Santo tomou a vida daquele homem, e Deus fez aquilo para honrá-lo no meio de todo mundo, para que ele tivesse o respeito de todo mundo. Sabe quando Deus promove uma pessoa diante de uma nação, Deus levanta uma pessoa diante de um povo, ela é promovida, ela é honrada diante de todo mundo. E fica todo mundo surpreso. Que isso? Aquele é Saul, filho de Quis, olha lá. Olha o que Deus está fazendo na vida desse rapaz. Agora é o novo rei de Israel, cheio do Espírito Santo, cheio de promessas, cheio do poder de Deus. Sabe, ouviu do profeta: tudo que há de mais precioso nesse país vai ser seu. Você está atrás das jumentas, nem preocupe, as jumentas já foram encontradas, porque o que há de mais precioso em Israel vai ser seu e da sua família. Então isso é muito forte. Aqui foi o início da vida desse homem. Sabe quando uma pessoa termina, ela começa muito, mas muito bem. Com promessas, por tudo que eu li para você, você vê que ele tinha tudo para ter um final glorioso. Mas agora eu já vou para o final. Eu li o início, eu vou ler o final. Olha aqui, 1 Crônicas 10, 1 a 14. E aconteceu que em combate, com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no Monte Gilboa.
Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos dos incircuncisos. Eu quero que você guarde essa frase. Tire sua espada e mate-me. Diga comigo, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, apanhou a própria espada e se jogou sobre ela, se suicidando. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram também, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. Ó tragédia! Agora eles fogem das cidades, os filisteus começam a ocupar as cidades, quer dizer, tomar conta de tudo. O inimigo. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte de Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, está ouvindo? Pegaram suas armas, enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Olha a humilhação. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos, os levaram a Jabes, lá sepultaram seus ossos sobre a grande árvore e jejuaram 7 dias. Agora eu quero que você leia isso comigo. Vamos juntos. Saul morreu desta forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor. E chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. O que aconteceu com esse homem? Ele se perdeu. No meio, começou bem, terminou mal, por quê? Porque depois que ele tinha sido erguido por Deus, ele começou a fazer escolhas contrárias a de Deus, a reinar para si mesmo. Ele começou a deixar claro que o trono era mais importante que Deus, que o que Deus havia feito por ele era mais importante que a relação dele com Deus. Foi no meio que ele fracassou. Ele começou bem, terminou mal. Porque aqui no meio, ele foi fazendo escolhas erradas. Você vê uma escolha terrível atrás da outra. E ele foi se perdendo. E é o que acontece com muita gente. Ele começou profetizando entre os profetas, sendo honrado diante da nação. E terminou como de forma vergonhosa, tanto que você vê escrito aqui. Assim, Saul morreu desta forma. Por que está escrito desse jeito? Porque não é comum. Não é dessa forma que um justo morre. De forma tão desonrosa, humilhante. Cortaram a cabeça dele, colocaram
no templo de Dagon. Massacraram mesmo. Mas por quê? Porque ele foi fazendo escolhas erradas. Ele foi se rebelando contra Deus. E é o que acontece com muita gente. Ele começa servindo a Deus certo, mas ele vai se perdendo. E agora ele tem que responsabilizar alguém por seus fracassos. E não importa quem. Ele vai dar tiro para todo lado. Ele não olha para ele, que são as escolhas dele, os passos errados, a desobediência, coisas que ele não está disposto a ceder para Deus. Agora, preste atenção, Deus não dá nada além do que possamos suportar. Deus nunca vai mandar você fazer uma coisa que você não é capaz. Ele sempre vai nos dar graça, poder para vencer um sentimento, para vencer uma adversidade, para vencer um problema dificílimo. Ele vai nos ajudar a superar. E você vai terminar vitorioso. Mas o que acontece com muita gente? A pessoa se deixa levar pela situação, ou mesmo ela se envolve com a vitória dela, que foi o que aconteceu com Saul. Ele viveu tantas coisas grandiosas que... E nós percebemos aquele tipo de gente que não tinha passado por nada. E você vê um homem que tinha cabeça de menino, e ele morreu com cabeça de menino na fé. Isso é muito triste. Uma pessoa que está há tantos anos dentro do Evangelho. Mas como disse Paulo, quando eu era menino, andava com meninos, corria com menino, tinha atitudes de menino, mas quando eu vim a ser adulto, eu passei a ter atitude de adulto. Mas algumas pessoas continuam agindo como meninos na fé uma vida inteira. Toda vez que se deparam com problema, eles agem da mesma maneira, com as mesmas imaturidades como um bebê cristão. Agora, você vê uma criancinha tendo atitudes, manhas, chega a ser até bonitinho, mas você pega uma pessoa grandona, tendo uma atitude de criança, atitudes mimadas, desequilibradas, sei lá, não tem sentido, não tem beleza nisso, não tem graça. E alguns continuam com as mesmas imaturidades. Deveriam, como disse Paulo, já deveriam estar num outro nível, alguns já deveriam estar atuando como mestres. Mas continuam sendo os mesmos bebês, infantis, imaturos. Têm as mesmas atitudes de sempre. Mas querem vitória. E aí, quando uma pessoa está com a cabeça virada, ela pode se virar, ela pode pender para as mais diversas direções. Ora ela está com raiva de um, ora ela está com raiva do outro, ora ela está fechada aqui, ora ela está ali. Ela se perde. E agora ela tem que encontrar um responsável. Mas não tem responsável. Porque ninguém pode impedir o plano de Deus na vida de uma pessoa, a não ser ela mesma. Ninguém. Ontem nós falamos sobre José. Olha
coisa aconteceu para impedir o plano de Deus na vida dele. Até os irmãos disseram, vamos matá-lo, porque vamos ver o que vai ser desses sonhos dele. Vamos ver se ele vai nos governar, se ele vai reinar sobre nós. Eu quero ver o que vai ser dos sonhos dele. E todos se cumpriram. Por quê? Porque José deu condições. Com quem que o José podia contar? Ele tinha que contar com Deus. Onde ele estava, ele não tinha ninguém que ele pudesse agarrar. Ele só tinha Deus. E os irmãos lutaram para atrapalhar a vida dele. E ele mesmo, por fim, saiu da boca dele. Foi Deus que me mandou. Vocês intentaram o mal, mas Deus transformou em bem. Então, assim, não adianta você usar como argumento, o fulano me prejudicou, puxou meu tapete, ele é o problema da minha vida. Se eu estou perdendo é por causa dele. As pessoas podem intentar o mal contra nós, mas Deus vai sempre transformar em bem. Sempre. E eu conheço inúmeras histórias, não só dentro da palavra de Deus, fora dela, e a minha própria história. Eu não sei quantas pessoas já tentaram o mal contra mim e trabalharam para assim, aniquilar com a minha vida, com a minha família, com a minha saúde. Mas ninguém pode. A única pessoa que pode destruir com a Cléo é a Cléo. Ninguém pode destruir com a Cléo, a não ser a Cléo. Ninguém pode destruir com o José, a não ser o próprio José, se não desse lugar a Deus. Ninguém destruiu com Saul, Saul destruiu com ele. Ninguém destrói com a sua vida. Ninguém. Nabal não pôde destruir com Abigail. O cônjuge não pode. Jessé não pôde impedir que Davi fosse, porque ele não lembrou dele. Mas ele foi forçado a chamar o menino. Então Jessé não pôde impedir a consagração de Davi. E assim por diante. Eu poderia passar horas. Os irmãos de José não puderam. Ninguém pôde. Ninguém impediu o plano de Deus na vida. Infelizmente, algumas pessoas, elas não querem assumir responsabilidade pela vida delas, pela fé delas, pelas emoções delas, pelas escolhas delas. Elas não querem. Ninguém nunca me ouviu. Você pode perguntar para filho, para mãe, para pai, para irmão, para qualquer pessoa. E para o próprio Osmar. Ninguém nunca me ouviu dizer: eu não vou poder fazer isso por causa do Osmar, eu não tenho isso por causa do Osmar, eu não sou isso por causa do Osmar, é o Osmar, porque então o Osmar, é o Osmar, gente, Osmar. Então, Osmar fosse pirulito, tinha derretido, Osmar. É Osmar. Não. Não. Eu sabia que a fé dele era a fé dele, a minha fé é a minha fé. O que eu tinha com Deus, eu tinha que dar a Deus, pagar o preço que eu tinha que pagar, resistir o que eu tinha que resistir, e dar condições a Deus, que se a oração de um justo é poderosa e eficaz, e muitas vezes eu me agarrei a isso. Só eu busco o Senhor nessa casa. Se a oração de um justo é poderosa e eficaz, eu quero ver esse poder na minha vida. Eu quero. E eu vou ver. E eu fui vendo Deus agir. Deus agir. Quando você toma uma decisão na sua vida, a minha relação com Deus é minha relação com Deus. E eu não vou deixar que as emoções tomem conta de mim. Eu vou pedir ajuda para Deus para vencer aquilo que é difícil, vencer o orgulho, vencer essa revolta de muitas vezes ver coisas que você não quer suportar. Não, eu posso, se o Senhor me mandou fazer, o Senhor vai me dar graça para passar.
para fazer. O Saul foi se perdendo. E foi se perdendo. Com uma escolha errada atrás da outra. Vamos aqui. 1 Samuel 12. Somente, olha o que o Samuel falou para o povo, deixando para o rei. Ó. Somente temam o Senhor, sirvam a Ele fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Samuel deixou avisado para o povo e para o rei. Tudo que vocês têm que fazer é servir o Senhor, temer o Senhor. Aqui, ó, tema o Senhor e sirva o Senhor fielmente, de todo o coração, de todo o coração. E considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Agora, todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e seu rei serão destruídos. Dito e feito. Primeiro passo errado que esse homem deu. 1 Samuel 13, 11 a 14. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. O que é que você ouviu? Senti-me obrigado a oferecer o holocausto. É impressionante como essa frase é repetida nos dias de hoje. Ah, eu fui obrigada a fazer. Ah, então, é que eu não tinha, sabe? Não tinha. Eu fui obrigado. Eu não tinha saída. Esse era esse espírito dominava o Saul. Tanto que eu li para você. Na ânsia da morte, ele já tinha sido ferido pelos filisteus. Ele falou para o escudeiro dele, me mata. Por quê? Porque ele não queria passar pela vergonha de cair nas mãos dos incircuncisos. Era para ele estar preocupado com isso naquela hora. A morte é iminente, está tudo aqui perdido. Deus me socorra, Deus vem ao meu encontro, me perdoa, Deus. Era para ele, na última hora, a única coisa que pesava era, mais uma vez, a imagem dele. Gente, isso chega a ser, é um dos demônios mais fortes que tem. Eu estou convencida que o demônio que atua na vida de uma pessoa, que faz com que ela dependa da imagem, assim, tudo pela imagem, é uma possessão terrível. Porque você vê na vida do Saul, tudo que ele fez foi pela imagem. Porque ele era egoísta, orgulhoso e importava mais a imagem dele, o que as pessoas estavam vendo, o que as pessoas iam pensar, o que elas estavam achando dele, o que elas estavam pensando a respeito dele, até na última hora, quando a morte já tinha chegado até ele. Me mata, porque eu não quero passar a vergonha de cair nas mãos dos incircuncisos. Quer dizer, eu não vou passar por essa vergonha. Eu prefiro morrer a passar por essa vergonha. Não era hora dele clamar, Deus me perdoa, me ajuda, Senhor. Não, ele estava preocupado com a vergonha que ele ia passar. Em cair nas mãos, em ser capturado pelos filisteus. Era para ele estar com vergonha de todo o estrago que ele fez com a vida dele. Vergonha de ter feito uma escolha errada atrás da outra, parece que não tinha. Que é o que eu vejo muito acontecer. A pessoa não tem vergonha de sair fazendo uma escolha errada atrás da outra. Mas depois ela tenta cobrir aquilo de todo jeito, com mentiras, com falsidade, com histórias fabricadas, com encenações.
Tem gente que não tem, você pensa assim, Senhor, onde está o temor de uma pessoa dessa? Mente na cara dura, assim, inventa uma história, encena, sabe, fala o que é conveniente. A forma da pessoa agir, às vezes é demoníaca, porque você vê aquela pessoa, ela tentando te convencer de uma coisa que não... Ela é dissimulada. Dissimulada, ela oculta a verdade e passa para frente o que é conveniente. O que é conveniente. Eu pedi para você guardar, na última hora me mata, porque eu não quero passar pela vergonha. Não era para ele parar ali naquele momento, não, Senhor, eu vou clamar ao Senhor, eu fiz escolhas erradas até agora, mas me socorre. Deus teria socorrido. Se ele tivesse buscado com o coração quebrantado, Deus é um Deus misericordioso. Mas até na última hora, o que pesou foi a vergonha de cair nas mãos dos filisteus. E na vida de alguns, a única coisa que passa, que pesa, não é o que Deus está vendo, os erros que está cometendo, uma estupidez atrás da outra, mas é a vergonha, o que minha família vai dizer, não é o que as pessoas vão dizer, o que meus vizinhos vão dizer, o que os meus irmãos cristãos vão dizer, os meus amigos vão dizer. É isso que pesa, não é o que Deus está vendo, o que Deus está pensando, os passos errados. Bom, eu me obriguei, por que não se obrigou a fazer o certo? Eu não tinha alternativa, a gente sempre tem alternativa, obedecer a Deus radicalmente. Eu sempre digo, quando você disser assim, eu não sei o que fazer, obedeça a Deus. Ainda que você vá, aparentemente, a ideia é que você perca tudo. Então, perca tudo, mas não perca a sua relação com Deus. Porque Deus vai te recompensar. Você vai ser bem recompensado. Agora, não perca a sua relação com Deus. Faça a oração de Davi do Salmo 51. Me tira tudo, mas não me tira o seu espírito. Você tem que ter essa coragem. Me tira tudo, mas não me tira o seu espírito. Davi queria a Deus mais do que o trono. Saul só queria o trono, ele não queria Deus. Diz Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha o plano de Deus para ele, olha o propósito, o que Deus tinha com ele. O reino dele ser estabelecido para sempre. Em nenhum momento Deus teve a ideia de que o reino dele terminasse assim. Mas a vontade de Deus, o plano de Deus para ele é que o reino dele fosse estabelecido para sempre. Isso significa, ia passar para o filho, ia passar para o neto, para o bisneto. Mas agora o seu reino não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder do seu povo, pois você, essa palavra é o que importa, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Ele viveu isso aqui, né? Próxima missão, uma missão importantíssima contra os amalequitas. O que ele fez? Ele fez do jeito dele. Ele foi rebelde, olha o que Samuel falou para ele no 15, 23 e 28. Pois a rebeldia ou a rebelião, que eu leio ali as outras, é como pecado da feitiçaria. A arrogância como o mal da idolatria. Onde a rebeldia é a arrogância. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou a alguém que é melhor que você. Quem é o melhor? Aquele que é capaz de obedecer.
Na Almeida diz, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Na Amplificada, porque a rebelião é tão grave quanto o pecado de adivinhação, leitura da sorte, e a desobediência é tão grave quanto a falsa religião e a idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei. Deus tem falado bastante sobre isso. Sobre rebelião. Quando você rejeita a palavra do Senhor, ele te rejeita, porque eu já te falei que o pecado contra a autoridade de Deus é o mais devastador de todos, que é a rebelião. Você não vai ver Deus tolerar o pecado contra a sua autoridade. Davi pecou contra a santidade de Deus, mas Saul pecou contra a autoridade de Deus. E você vê que Davi se humilhou e foi restaurado o seu trono. Saul não. Porque Davi queria Deus. E ele enfrentou o pecado dele. O Saul queria o trono e nunca enfrentou o seu pecado. O pecado da rebelião. Nunca. Você não vê o Saul enfrentando os seus erros e mudando, mas se esquivando. É muito forte o que o Senhor disse para Samuel aqui, em 1 Samuel 16, 1 e 14. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Essa frase é muito forte. Eu o rejeitei. Por quê? Porque ele vivia se rebelando contra Deus. Ele rejeitava a palavra do Senhor. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Olha o que diz no 14. O espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Então nós vimos um homem que começou muito bem com um projeto grandioso. Cheio do Espírito Santo. E terminou de forma trágica. Nós vimos que nesse meio, ele foi desobedecendo todas as ordens que Deus dava a ele passava por cima. E fazia ao modo dele, ele não era obediente. Quando estava lá o Golias, ele se escondeu e não enfrentou o Golias. Quando Davi enfrentou e começou a ter notoriedade e respeito pelo povo, ele começou a ficar com ciúmes, e inveja, e revolta. E quando o espírito da inveja entrou, o espírito do Senhor saiu e o demônio entrou. A partir dali, você vê ele louco, entrando em transe continuamente, atirando a lança para matar Davi. Você vê ele cansando o exército de Israel para perseguir Davi. Você vê ele tendo uns surtos. Ora ele volta e admite que ele está errado, mas ao mesmo tempo ele volta a fazer a mesma coisa. Então ele nunca se arrependeu, ele tinha alguns momentos apenas de remorso. Ele se tornou um assassino. O homem que começou cheio do Espírito Santo, se tornou um assassino. Ele foi capaz, não existe, pelo menos que eu conheço. Se você conhecer, me manda nota, mas eu não conheço algum líder no mundo que matou de uma vez só 85 profetas, sacerdotes, aliás. 85 de uma vez, com suas famílias, com seus recém-nascidos, com seus animais, tudo por quê? Porque um dos sacerdotes deu pão a Davi, conselhos a Davi.
Quando Deus mandou ele matar os amalequitas, ele não matou como devia, mas agora, por egoísmo, por inveja, por ciúme, vai lá e mata um monte de inocentes, dentre eles 85 sacerdotes, homens de Deus que a Bíblia diz, vestidos de linho, de túnica. Ele se tornou um assassino. Um homem que dirigia mal o exército, dava ordens estúpidas, deixava o exército sem comer, sem dormir, naquela perseguição louca, e de repente você vê o exército num surto de fome, matando animais e comendo a carne crua, e entrando em condenação porque era contra a lei. Imagina a cena do exército faminto, desesperado, arrebentado, porque o líder não liderava da maneira correta, só liderava para si mesmo, matando animais e comendo a carne crua. Mas ele começou bem. E muita gente começou bem. Começou tão bem, com um propósito maravilhoso, um destino glorioso. Deus tinha planos extraordinários. Mas foram se perdendo no meio. E por quê? Porque Saul se perdeu. Sentimentos, a desgraça dos sentimentos. Sentimentos. Tem sido uma desgraça, tem desgraçado com um monte de pessoas. Estou ofendido, estou chateado, não aguento, estou humilhado. Você não sabe o que eu estou passando. Você não está na minha pele, você não sabe, você não está na minha pele. É muito difícil, me ofenderam, me chatearam, me ofenderam, me humilharam, arrancaram isso de mim, fizeram isso comigo, é sempre a mesma história. O que a palavra diz? Supera! Senão, se você não superar, vai ser seu fim. Aí você não vai lá, você tem a oportunidade de vencer algo, você não faz. Outro vai lá e faz. Agora ele tem resultado, agora você está com raiva dele. Ele tratou o Davi como inimigo dele. A culpa da derrota dele se tornou Davi. O Davi nunca foi o problema dele, muito pelo contrário. Se tem alguém que amou Saul, foi Davi. Eu poderia pregar mais umas 2 horas falando de tudo que o Davi fez por ele. Uma delas foi por 2 vezes não matá-lo, tendo ele na mão. E ele podia ter se vingado, e ele decidiu não se vingar, porque ele era mais esperto que Saul. Ele temia Deus. Ele não foi dominado. O Davi era para ter se enchido daqueles sentimentos terríveis, porque ele foi injustiçado no mais, assim, mais alto nível, pelo Saul. E ele confiou em Deus, ele se apegou a Deus. E ele não se amargou e terminou a vida abençoado. Agora o outro não enfrentou o que ele tinha que enfrentar, e ele se frustrou, que é isso que eu vejo acontecer. Muitas vezes, na vida das pessoas, elas não fazem o que elas devem fazer. Você fala, orienta, a palavra vem, orienta. Meu filho, você tem que buscar. Você vai ter que parar e buscar Deus. Você tem que buscar, tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar Deus, tem que ter vida com Deus, tem que abandonar o orgulho, tem que abandonar o pecado. Não tem outro caminho. Você está perdendo a sua vida. A pessoa não faz. Aí não dá certo, porque não vai dar certo. Aí ela começa a ter fracassos na vida. Aí ela começa o quê? A atribuir às pessoas, a se revoltar, a se amargar, a ficar com raiva de quem está vencendo, com raiva da palavra de obediência. Ela se incomoda, ela quer a palavra de vitória, que venha de vitória, mas a palavra de vitória está sendo pregada o tempo todo. Você obedece, Deus vai te abençoar. Aí ela começa a alimentar rebelião.
ela vai agindo de forma rebelde. E aí ela começa a fazer as coisas na rebelião. E ela não está vendo que é ela que está perdendo com isso. Preste atenção numa coisa. Ninguém vai perder mais do que você se você ficar aí remoendo coisas, com raiva do mundo. E assim, procurando defeito, onde não é o caso. O problema é o Davi, o problema é o Abel. O problema não. Quando eu decido ouvir a Deus e me submeter a Ele, passar por cima de orgulho, de egoísmo, enfrento as coisas. Bom, se eu não quis enfrentar e alguém enfrentou e foi bem sucedido, eu tenho que me alegrar com ele agora, pela vitória dele, porque eu é que não enfrentei, ele que não quis enfrentar o Golias, agora que o Davi enfrentou naturalmente, que ele ganhou um respeito. Agora as pessoas elogiavam, as pessoas cantavam músicas que levantavam o Davi. Ele agora estava com raiva do Davi. Ele ficou com raiva, com ódio do Davi, como se o Davi fosse o problema da vida dele, e não todas as escolhas erradas que ele estava fazendo. Você faz escolhas erradas, aí a sua vida não caminha bem, aí agora vamos encontrar um culpado? Não tem culpado. Eu tenho que entender que eu tenho livre arbítrio. Eu tenho a liberdade de fazer escolhas. Qual a escolha que eu estou fazendo na vida? Quando uma pessoa não está bem com ela é capaz de ficar com raiva, porque alguém está vencendo. Porque alguém tem força para enfrentar. Ela é capaz de apontar alguém como o responsável dos seus problemas. Ela acaba se fazendo de vítima. Ela está deixando a rebelião tomar conta dela. É rejeitar a palavra de Deus. Você está recebendo uma palavra e a palavra está sendo pregada, mas você a rejeita, e você tem uma opinião, e você tem uma crítica, e você tem isso. Isso é rebelião. É o seguinte, a palavra é uma só. Se você não quiser se adequar a ela, ela não vai se adequar a você. Você vai encontrar pessoas sem responsabilidade, sem visão, sei lá o quê, que eu vou dar nome a isso, que pode trabalhar para adequar a palavra às pessoas, mas no final, você terá perdido a sua vida. Na Bíblia você encontra pessoas que falavam para o povo o que o povo queria ouvir. Se é isso que você quer, você vai encontrar. Mas não é isso que você deveria querer. Porque isso é se enganar. Então, assim, todas as pessoas que se opuseram à palavra de Deus, às direções de Deus, e começaram a ter, a minha opinião é essa, e eu acho isso, e eu penso aquilo, você está entrando em rebelião. Você não vai terminar bem, não adianta. Isso não funciona. Um conselho, assim, radical mesmo, de verdade. Eu sei porque eu falo isso em casa e conhecedora da Bíblia. E isso me ensinou muito. Meus filhos eram pequenos, eu um dia ganhei um livro chamado Filho Rebelde de Billy Graham, um homem extraordinário. O Filho Rebelde de Billy Graham. E um dia, que era o Franklin,
Esse menino fazia um horror. Saía com mulheres, bebia. Um dia foi parar na prisão. E o pai dele foi lá e falou, não, deixa ele preso. Pode ficar preso. Depois, quando ele saiu, o pai dele falou uma coisa para ele que eu falo na minha casa. Ele disse, Franklin, ou você entra ou você sai. Ou você se agarra a Jesus de vez ou o deixe de vez. E aquilo entrou dentro de mim. Assim. E eu falei, é isso. Uma pessoa entra ou ela sai. Porque não adianta, porque o que acontecia com o Franklin é que ele ia para a igreja, participava dos cultos, participava das reuniões do pai, fazia isso e aquilo, mas quando ele saía, ele bebia, ele saía com mulheres, ele aprontava, até foi parar na prisão. E aquele homem muito sábio disse isso para o filho dele, o filho mais velho. Ou você se agarra a Jesus, ou você de vez, ou você o deixa de vez. Porque o que você está fazendo é se enganar. Então, assim, se você não concorda, você está perdendo o seu tempo e pegando uma rebelião para a sua vida. Você ficar aqui na igreja e tudo você discorda disso, você discorda daquilo, você discorda daquilo, a igreja não vai se adaptar a você. Tem um sistema e ele não vai mudar, a não ser que Deus mande. Então, assim, a gente tem que entender, não é o meu lugar, então, eu não vou ficar pegando maldição para a minha vida. Não é isso que eu não quero o cristianismo. Eu não quero o ministério mudança de vida. Eu não quero essa palavra. Faça escolhas. Decida a sua vida. Eu sou uma pessoa de decisão. Eu decido a minha vida e não olho para trás. E não choro leite derramado. E às vezes tem gente que tem raiva de mim exatamente por causa disso. Porque elas querem me ofender e eu não vou me ofender. Porque elas querem me chatear, eu não vou me chatear. Porque elas querem me ver fracas e elas não vão ver. Porque eu venho pagando um preço para ser a pessoa que eu sou. Isso não é de graça. Isso não foi com estalar de dedos, eu estou na caminhada há anos. Eu acabei de falar de um homem que é admirável. Admirável. O homem tem um respeito mundial. Chegue lá. Você quer algo grandioso? Pague o preço. Vai saber o preço que esse homem pagou. Um pouco que eu sei foi muito. Muito. Um preço grande, um preço alto. Aí as pessoas se incomodam quando uma pessoa vai ter notoriedade. Saul se incomodou com Davi. Mas vai ver o que ele teve que enfrentar. E por 14 anos da vida dele, o Saul trabalhou para tornar a vida dele um inferno. E nem assim o Saul conseguiu amargar aquele homem. Por quê? Porque ele tinha algo maior dentro dele, ele tinha foco. Ele não deixou os sentimentos dominarem a vida dele. E é isso que cada cristão tem que entender. Se você deixar que os seus sentimentos dominem você, você vai fracassar. É isso que o diabo quer. É isso que pessoas que não fazem as escolhas certas querem. Agora, cada um tem que parar e tomar uma decisão. O que eu quero para a minha vida? Se você ficar no meio termo, na mornidão, você vai se enganar. Esse homem começou bem, mas terminou de forma humilhante.
Porque aqui no meio, ele foi fazendo, no meio, ele fracassou. Depois que Deus o estabeleceu, ele foi fazendo uma escolha errada atrás da outra. Ouça o Espírito Santo. Essa é a palavra que você precisa, é a palavra que eu preciso, que nós precisamos. Nós precisamos disso, tomar uma decisão na vida. Você quer Jesus? Não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Você decidiu que você é o do contra. Você não concorda com isso, não concorda com aquilo, então faça escolhas. Mas não fique pegando mais maldição para a sua vida, porque rebelião é maldição. É o pecado mais devastador. Se tem um pecado que é devastador, é a rebelião. Quando você se rebela contra Deus, contra a palavra de Deus, contra alguém que é de Deus, você não vai terminar bem. Eu nunca vi, nunca falhou. Procure na Bíblia, procure. Você é chamado a buscar a Deus, não busca? Eu não preciso disso. Você precisa de oração, você precisa de jejum. Você não faz os jejuns, você não vai longe. Até porque isso é rebelião. Se você faz parte de um ministério onde você não é capaz de se submeter os propósitos que são apresentados, isso é rebelião. E eu não concordo. Então, por que você fica num lugar que você não concorda? É simples. Por que você fica num lugar que você não concorda? Por que algumas pessoas fazem algumas coisas? Falta de visão, escolhas. Nós temos que ter pelo menos a coragem de admitir, é isso. Escolhas. Eu não gosto de uma coisa e prefiro ficar lá. Eu não gosto, eu acho, eu não gosto. Para quê? Para quê? Você não quer comer um negócio, não come. Você não quer uma coisa, não pega. Nós temos que decidir a nossa vida. Ou é ou não é. Ou você teme ou não teme. Esse meio, mais ou menos, não funciona. Não funciona. Aí você não ora, você não busca, você não se submete, você não recebe a palavra como ela deve ser. Aí a sua vida não vai. Ela não vai. Aí eu quero um lugar que não tem, que eu quero. Tem para todo gosto. É igual restaurante, shopping, padaria. Igreja tem todo gosto. O mercado é amplo. Você tem que ver o que você quer para a sua vida. Que tipo de alimento que você quer? O que você está buscando? Você está buscando verdade ou enganação? Você que tem que ver o que é que você quer para a sua vida. Porque a palavra de Deus é isso aqui. E quem tem um pouco de temor, não precisa nem muito, vai falar o que é. Não tem, botou florzinha, floreou, deu um jeitinho. Não. Ela é. É o que você está lendo. Mais ou menos não vai. E nós temos que parar e decidir a nossa vida. Eu não vou me enganar, eu não posso mais me enganar. Continuar vivendo de forma cega. Fingindo que nada e achando que simplesmente não, é só a minha opinião, isso é aquilo. Escuta, vai procurar na palavra de Deus. Se a palavra fala com você algo, cabe a você se submeter como eu, todos nós. Toda vez que vem uma palavra como essa, seja ela, todas as palavras, a primeira a receber sou eu.
Não importa quantos anos eu tenha de fé, eu sempre vou precisar de mensagens sobre obediência, sobre sentimentos, sobre temor, sobre santidade. Sempre vou precisar. Até o fim dos meus dias, eu vou precisar de tempos em tempos, mais palavras de obediência. Agora uma boa palavra de santificação, uma boa palavra sobre cuidado com os pensamentos, cuidado com os sentimentos. Até o fim. A Cleo, agora falando da Cleo, a Cleo vai precisar. Se eu tiver 100 anos aqui na terra, eu vou estar sempre precisando de tempos em tempos ouvir uma boa palavra sobre esse assunto. Porque é muito fácil você se distrair. E você precisa tá mantendo aquilo. E eu vou te dizer uma coisa. Quem ama a Deus, ama a sua palavra. Por que vai me incomodar? Sabe por que a palavra sobre obediência, pecado, incomoda algumas pessoas? Porque elas não querem mudar, porque a mim não incomoda. Uma pessoa que realmente quer uma vida com Deus, eu desafio alguém que quer vida com Deus dizer, a palavra está me incomodando. Só incomoda quem não quer mudar. Porque eu não quero ouvir isso. Aí é outra história. Aí eu vou ser com Deus. Se você ama Deus, e você quer Deus, e você quer vencer o pecado a cada dia, e não quer, não vai te incomodar, muito pelo contrário. Ela chega com tudo e, é isso mesmo, estou no caminho, e vou me manter. É isso aí, obrigada a Deus, obrigada pelo despertar, obrigada, é isso mesmo, aqui. Isso é maravilhoso. A mim não incomoda. Nenhuma palavra, não tem uma palavra na palavra de Deus que me incomoda, porque eu sei que eu preciso dela. Porque se ela me incomodar é porque tem algum problema. Como eu sei que eu preciso dela, ela não vai me incomodar. Se ela te incomoda, é porque você não está aberto. Porque quando você quer Deus verdadeiramente, esse é um caminho sem volta. Tudo que vem de Deus é bem-vindo. Coloque-se em pé, por gentileza. Tudo que vem de Deus é bem-vindo. Eu quero Deus. Você quer Deus? Billy Graham disse para Franklin, ou agarre Jesus ou deixe de vez. Você vai ter que fazer uma escolha. Faça uma escolha. Nós temos que fazer uma escolha na vida. Escolhas. Todo dia. Boa palavra. Estou satisfeita. Preguei bem hoje. Foi bom, o negócio valeu. Show. Vamos, eu não tenho piada hoje. Com a mão no seu coração. Essa oração é sua. Eu só sei de uma coisa. Deus te ama e eu te amo de todo o meu coração. Eu te amo de todo o meu coração. Eu tenho sentimento de mãe pelo povo que Deus me deu. Tanto que quando eu oro pela igreja, eu oro com lágrimas. E eu não sou uma pessoa de chorar. Eu não choro fácil. O chorão de casa é o Osmar, eu não choro. Mas não pense
que ele é essa pessoa boazinha que você vive achando que é, só porque eu tenho esse vozeirão e ele parece tão simpático. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Vamos tomar decisões aqui hoje. Nós vamos começar bem e terminar bem. Porque seja lá onde nós estávamos errando, aqui no meio do caminho, nós já estamos nos consertando e nos colocando no caminho certo novamente. Vamos terminar muito bem, em nome de Jesus. O final é melhor do que o seu início. Nós começamos bem, vamos terminar melhor ainda, em nome de Jesus. E você vai tomar essa decisão, porque você vai pegar para valer com Jesus e vai avançar com toda a força da sua vida. Eu estou me voltando para o Senhor agora, eu estou decidindo a minha vida e eu vou me posicionar com toda a força. Eu sei o que fazer e eu me lanço no Senhor agora. O Senhor passa a ser a prioridade da minha vida. Eu vou fazer as escolhas certas, eu me lanço no Senhor agora. Eu decido pelo Senhor, meu Pai. O Senhor é mais importante que o trono para mim. Como foi para Davi? Tira-me tudo, mas não me tira o seu espírito. Pode fazer essa oração com o coração rasgado, porque Deus vai ter muito prazer em dar mais a você. Passa do teu sangue sobre o teu povo, meu Senhor amado. Enche o teu povo de poder agora. Dá um poder para reagir, para ver além, para se levantar agora. E seja lá o que for que estava cegando cada um, eu repreendo em nome de Jesus toda rebelião, toda cegueira, tudo que estava tirando essa pessoa do caminho certo. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, e que todos sejam cheios do teu Espírito Santo, que recebam essa palavra agora com poder, e que decidam a vida agora, e que saiam daqui prontos para viver coisas grandiosas, meu Senhor amado. Oh Deus Todo-Poderoso, aquilo que essa pessoa não estava entendendo, que ela entenda, aquilo que estava fechado aos olhos dela, que agora ela veja, aquilo, Senhor, que ainda não havia entrado, que entre, mas que, Senhor, ela absorva e passe a praticar, e sai daqui pronta para dar saltos do Senhor e desfrutar do melhor desta terra, porque o Senhor tem o melhor para cada um. Ajuda cada um a se posicionar, definir a vida, se colocar na posição certa, se voltar para o Senhor com poder. Eu peço, meu Deus, hoje, através dessa palavra, uma mudança radical na mente, no coração, no espírito, na visão desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Que nenhum consiga viver mais da mesma maneira que estava vivendo. Que saia daqui pronto para viver uma vida completamente diferente. Completamente diferente. Cubra todos com teu sangue. Eu peço corações trocados, mentes limpas, um poder de reação, uma autoridade, um posicionamento firme. Oh meu Deus, cubra todos com teu sangue, que nenhum consiga viver da mesma forma, ver as coisas da mesma maneira, mas que essa pessoa se sinta abençoada, revigorada, e que possa dizer nesse momento para o Senhor: eu estou aqui, Senhor, estou me lançando no Senhor para valer. Eu não vou ter o fim do Saul. Eu não vou viver na rebelião. Eu rejeito a rebelião. Eu rejeito as minhas opiniões, meus achismos, esses sentimentos. Eu rejeito. Eu abraço a sua palavra. Eu a amo. Eu a absorvo e eu me posiciono agora para a honra e a glória do teu nome. Eu vou me curvar diante do Senhor. A sua vontade passa a ser lei para mim. Eu rejeito a rebelião. Eu não quero estar nessa condição. Eu me humilho diante do Senhor.
E eu peço, vem até mim. E me ajuda. Para finalizar, eu quero que mais uma vez você faça essa oração. Me ajuda a te agradar. Me ajuda a te ouvir. Me ajuda a te obedecer. Me ajuda a me humilhar. Me ajuda a fazer o que o Senhor quer que eu faça. Me ajuda a vencer a mim mesmo. Me ajuda a vencer o orgulho, o egoísmo. Me ajuda a vencer esse temperamento difícil. Me ajuda a me humilhar. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a acatar a sua palavra. Me ajuda a te obedecer. Me ajuda, Senhor. A minha oração é essa. Eu peço ajuda para ver as coisas como o Senhor quer que eu veja, para absorver como o Senhor quer que eu absorva, para me humilhar como o Senhor espera, para te obedecer. Me ajuda a te agradar. Vamos, eu quero que você faça essa oração. Espírito Santo, me ajuda a ser prudente, me ajuda a ser disciplinado, me ajuda a ser contínuo, me ajuda a andar por fé, me ajuda a te ouvir, me ajuda a ter sensibilidade à sua voz, me ajuda a submeter. Eu quero me submeter ao Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu oro ao Senhor com toda a força da minha vida. Me ajuda. Eu quero a ajuda do Senhor para te obedecer. Eu sei o que o Senhor quer de mim. Agora me ajuda. Vencer esses sentimentos, essas emoções negativas. Vencer essa dor na alma. Vencer, meu Deus, esse orgulho, vencer essa dificuldade, vencer tudo isso. Me ajuda. Eu quero te obedecer. Eu quero que você diga aí, Jesus, eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Diga isso para o céu. Eu quero te obedecer. Me ajuda, meu Pai, a te obedecer. Eu vou te obedecer. Eu saio daqui determinada a te obedecer, custe o que custar. O Senhor é mais importante que o trono. Tira-me tudo, mas não me tira o seu espírito. Tudo que tem me afastado do Senhor, eu vou tirar do meu caminho. A partir de hoje, eu vou te servir como se deve servir o Senhor. Eu vou te dar prioridade, eu vou renunciar. Eu estou me voltando para o Senhor como o Senhor espera de mim. Em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para a direção onde você precisa que Deus haja. E fala com Deus, Senhor, visita aquele lugar, visita aquela situação. Visita, meu Deus, aquela pessoa. E eu quero abençoar, entregar nas suas mãos e dizer para o Senhor que eu estou entregando definitivamente e que isso não é mais um problema para mim. Eu não vou mais me focar nisso, eu não vou mais chorar por isso, eu não vou mais brigar por isso, eu não vou mais lamentar isso, eu não vou mais. Acabou. Eu estou entregando isso nas suas mãos agora. Eu entrego agora. Eu entrego nas suas mãos essa situação. E não vou pegar de volta. E a partir de hoje, eu vou seguir o meu caminho, sem olhar para trás. Está nas suas mãos essa questão. E eu confio que a obra quem vai fazer é o Senhor. E agora eu vou fazer as minhas escolhas. As escolhas que agradam o Senhor. Amém. Amém, amém.